esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, irmãos. Eu quero falar um pouco do que está acontecendo na nossa nação e o que tem acontecido no mundo, para que eu e você entenda certas coisas e nos posicione. Olha só, o que eu preciso entender? Sem Deus, a gente não vai conseguir fazer nada. Não vai conseguir fazer nada. Eu vou lutar, mas sem Deus eu não vou conseguir fazer nada. Ele falou assim, ó, e eu nele, quem permanece em mim. Põe a versão King James, por favor. Ó, olha lá, ó. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Eu não posso realizar obra alguma se eu não estiver em Deus. Se eu não estiver conectado. E como que eu estou conectado? Através da palavra. Eu estou em Deus e a palavra de Deus está em mim. Aí ele fala assim, ó, o versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. Então, Deus, ele nos dá uma carta em branco para eu fazer o que eu quiser. Mas qual é a condição dessa carta? Eu tá nele. Tá mais fácil, não tá? Eu estar em Jesus, nós estarmos em Jesus. Agora, qual é a outra parte? A palavra dele está em mim e você. Às vezes eu preciso da palavra e você precisa da palavra, só que a gente não lê. Como é que a gente vai ter a palavra? Não ouve ninguém ministrando. Então, olha só, não tem mágica. O Espírito Santo vai lembrar eu de todas as coisas. Eu não li, ele vai lembrar do quê? Ele vai me impulsionar alguma coisa. Mas se eu li, se eu ouvi, através de um louvor, através de uma ministração, todo dia tem palavra para nós, no grupo lá que eu coloco a palavra, todo dia tem. Se não tem, a gente vai lá, lê um versículo, vê uma ministração. O que eu preciso ter? Eu preciso ter a palavra. É a palavra que vai mudar a nossa história. Não existe um outro caminho. O que ele falou? Sem mim nada podeis fazer. Ó, aí eu permaneço nele. Ele permanece em mim. As minhas palavras permanecem em vós. Eu vou pedir o que eu quiser. Irmãos, eu estou só introduzindo com isso aqui, mas o que eu vou falar está mais para frente. O que eu preciso está na palavra. Não existe como eu viver sem a palavra de Deus. Não existe como você viver. Não é porque eu não sei o que está acontecendo que... Não é porque eu não sei... Por que está acontecendo isso? Tem um motivo. E eu preciso da palavra para eu me resguardar. Para eu entender como eu vou conduzir as coisas naquele momento. Então, traga sempre a palavra. Puxa, ouve um louvor que tem palavra, né? Porque senão você vai ouvir aquele louvor que vai falar só para fortalecer a nossa vida, né? Só aquele louvor de fortalecer o nosso coração. Olha, você é forte. Não, nós não somos não. Sem Jesus nós não é nada. Não está isso falando aqui? Então pega um louvor lá que tem palavra. Ouve alguém ministrando. Quer ouvir a palavra do grupo? Ouve lá. Todo dia Deus deu uma palavra para nós. Deus é tão misericordioso. Tão misericordioso, tem sido palavras abençoadas. Eu fico até com a boca aberta, porque eu falo, meu Deus, isso não vem jamais, nunca vem de ser humano. É de Deus. Jamais vem da gente. Não é a gente que escolhe. Então, o que eu preciso? Eu preciso da palavra. É só a palavra que vai nos fortalecer. Às vezes eu estou com dúvida em alguma coisa, aí Deus vem dar a palavra. Outro dia, eu me peguei em uma situação, né, que aconteceu algo um pouco desconfortável. E aí eu fiquei remoendo aquilo, sozinho, por algumas horas. Aí eu fiquei, mas como é que pode? Isso não fazia nem sentido. Como é que foi gerar uma questão desse jeito? E eu fiquei remoendo aquilo. Aí Jesus daqui a pouco, calma, para com isso. Ficar remoendo isso aí até quando? Não, entrega pra mim aqui que eu já vou cuidar do seu coração já. Entrega que eu já cuido.
Ó, acabei de falar com Deus. O que ia acontecer depois? Poderia ter consequência? Poderia. Mas Deus foi misericordioso. Coisa simples, eu falo, né? Coisa da vida, assim. Mas hoje a gente fica remoendo. Aí se eu tenho a palavra fala, não, fala para mim. Ó, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Todas as suas petições sejam conhecidas diante de Deus através da súplica e oração. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o nosso coração. Então, eu preciso a todo momento da palavra. Né? A gente estava aqui na quarta-feira ouvindo que o inimigo quer fazer o que da nossa vida? Quer destroçar a nossa vida. Mas Deus está guardando a nossa vida. Por isso que nós não somos eliminados. Então, vamos trazer a palavra? Presta atenção. 1 Reis 17, versículo 1. Ó, Elias, o tesbita, que habitava em Gileade, declarou a Acabe: tão certo como vive Yahvé, o Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, juro em nome do Eterno que não cairá orvalho nem chuva nos anos que se seguirão, exceto mediante a minha palavra. Irmãos, presta bem atenção. Por que aconteceu isso? O que eu preciso entender? Vamos lá. O que nós precisamos entender? Deus é soberano sobre todas as coisas. O que é isso? Tudo está debaixo do domínio de Deus. Mas um acidente que acontece lá fora está debaixo do domínio de Deus? Tá. Outra situação está debaixo do domínio de Deus? Tá. Eu preciso entender que Deus é soberano sobre tudo. Há um livramento? Está debaixo do domínio de Deus? Tá. Tudo está debaixo do domínio de Deus. O que ele fala para mim e para você? Que até o cabelo da vossa cabeça está contado. Você acha que você consegue contar o cabelo da cabeça de alguém? Nem do Floresvaldo, que a pouquinho a gente ia conseguir contar. A gente não ia conseguir contar. Irmãos, o que eu preciso entender? Que se Deus sabe até quantos cabelos tem, quantos fios de cabelo tem em nós, Ele sabe. Ele é soberano. Elias, o tisbita, que habitava em Gileade, declarou a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, juro, em nome do Eterno, que não cairá orvalho nem chuva nos anos que se seguirão, exceto mediante a minha palavra. Irmão, presta bem atenção. Deus, Ele não vai fazer nada por acaso e não vai permitir nada por acaso. Presta bem atenção. Parou de chover? O que vai acontecer? Seca? Como é que é alguns estados do Nordeste? Como é que o pessoal vive? É um desafio. Por quê? Porque não chove. Não tem água. Não tem... Como é que vai fazer roça? Como é que vai ter alguma subsistência? Não tem. Agora tem um motivo. Volta aí no 16, versículo 30. 1 Reis 16, 30. Ó. Ele fez o que era mal, ele fez. Aqui não entrou o Acabe, mas é isso aí mesmo, é o Acabe, tá? Ele fez o que era mal diante dos olhos de Yahvé, o Senhor Deus de Israel. E todas as suas atitudes... Põe no 29, Bruna, para ver se fala. Acho que não. Ah, tá. Ó, é isso, beleza. Tá bom, vamos aí, daí para frente. Ó, no ano 38 do reinado de Asa, em Judá, Asa estava em Judá, né? Acabe, filho de Orim, se tornou rei de Israel e governou durante 22 anos em Samaria. Ó, ele fez o que era mal. Então, aqui está terminando o capítulo 16.
Ele fez o que era mal diante dos olhos de Yahvé, o Senhor Deus de Israel. E todas as suas atitudes foram ainda piores do que qualquer um dos que haviam reinado antes dele. Então esse rei, o Acabe, era o pior de todos. Vai lá, versículo 31. Acho que vai até o 30 aí. Isso. Acabe considerou que não teria qualquer importância, Acabe considerou que não teria qualquer importância cometer os mesmos erros de Jeroboão, filho de Nabate, e fez pior, casou-se com Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e passou a devotar seus cultos a Deus Baal. Irmão, ele ergueu um altar ao Deus Baal no templo de Baal, que também construíra em Samaria, o 33. Em seguida mandou fazer um poste sagrado, de maneira que Acabe cometeu tantos atos abomináveis que conseguiu provocar a ira de Yahvé, o Senhor Deus de Israel, muito mais que todos os reis de Israel que precederam. Irmão, o cara fazia tudo para contrariar a palavra. Presta bem atenção. Eu e você estamos aqui no culto. E Deus, Ele está falando conosco. Ele está nos dando uma palavra, está nos dando uma direção. Vamos supor, nós estamos lá fora. Não desviados, né? Estou falando de desviado. Nós estamos fora, lá fora. E como é que Deus vai falar para o povo lá fora? Através de situações e condições. Às vezes surge uma situação para eu e você entender. Presta bem atenção. Quando a gente era pequeno, o que a gente fazia? Por exemplo, às vezes a gente aprontava. E aí o pai da gente vinha lá e corrigia a gente. O que eu fazia errado? Pegava rabeira de caminhão. Olha o perigo de morrer. Uma vez eu peguei uma rabeira e fui parar lá em Barueri, porque o caminhão não diminuía a velocidade. Olha que doideira. Olha que coisa maluca. Irmão, foi verdade. Eu e um primo. Tinha que ter alguém junto, irmão. Sempre assim. Sozinho, gente... coisa maluca. Coisa doida. O que eu preciso entender? Aí, quando a gente tentava ir para algum rio, o mais perto que tinha aqui era o porto. E sujo que só. E a gente ia lá. Irmão, meu pai falava assim, você não vai lá não. Aí um dia eu fui, com um monte de moleque. Oxe, deu poucos minutos, meu pai tava lá, sai daí. Aí ele não me bateu, mas ele veio de lá aqui, lá do porto, lá, na fazendinha, no meu ouvido, falando assim, você já pensou se você afoga lá dentro? Aqueles moleques lá, tudo menor que você, mais magrelinho, né? Da mesma idade, mas era mais magrinho. Eles não vão aguentar te puxar dali não. Irmãos, presta bem atenção. O que o Elias falou pro... Pode pôr no 17:1. O que ele falou pro Acabe? Que Elias, o tisbita, que habitava em Gileade, declarou a Acabe, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem eu sirvo, juro em nome do Eterno, que não cairá orvalho nem chuva nos anos que se seguirão, exceto mediante a minha palavra. Irmão, Deus vai enviar uma maneira de chamar a atenção do mundo, a atenção do povo. Olha só, essa eu ouvi quase agora, eu nem sabia disso. A gente está vendo o que está acontecendo lá na cidade lá. Você está vendo o que está acontecendo. Você acha que Deus não sabe o que está acontecendo lá? Você acha que Deus, quando aconteceu aquela outra lá que caiu as barragens lá e devastou a cidade? Irmão, Deus não tá perdido. É eu e você. O que eu preciso olhar para o mundo e olhar o que está acontecendo? Deus precisa falar de uma maneira que nós entendamos. Presta atenção. No sábado, eu precisava de um refletor. E aí, eu falei com uma pessoa, né? E a pessoa colocou tanto peso que eu falei, deixa pra lá, vai vir até endemoniado o negócio.
não exatamente isso, mas foi tanto peso que eu falei, Jesus, ó, presta atenção. Jesus, eu falei assim, ó, amigão, tá tudo bem, fique em paz. Não, amor, isso aí não vou ligar para isso. Eu falei, Jesus, é uma coisa simples, eu queria um refletor. Aí o que eu fiz? Mandei mensagem para quem? Carequinha. Aí ele falou, vem aqui, tem aqui. Olha, foi uma bênção, melhor do que eu imaginava. Irmãos, presta bem atenção. O que eu preciso entender? Deus vai converter. Aí eu percebi que tinha lá uma resistência, certo? O que eu fiz? Deixei para lá. Aí eu fui na onde não tinha resistência. Não, eu falei assim, ó, vou tentar. Eu mandei mensagem pro Pedro. Falei, vou tentar. Né? Primeiro eu pedi para Deus. Aquele outro eu fui sem pedir para Deus. Aí eu fiquei pensando, sabe uma coisa? Cada um. Eu não vou me ligar para isso não. E tal. Tinha resistência. Então o que eu fiz? Logo percebi, não, tem resistência. O que Deus vai falar pro povo? Para nós também. A gente vai pôr a mão em uma coisa. Viu que tem resistência, sai fora. Viu que tá tendo muito desafio, pula fora. É claro, observa se não é demônio. Se você orar e tem demônio, ele vai sair. Você vai ver que tem uma resistência, é diferente, e vai sair. Aí tem resistência, você pula fora. Tem resistência, eu pulo fora. Aí eu entendo, aí você insiste. Aí se eu insisto, vamos supor, não, tá bom, beleza. Depois que falou tudo, aí no final ele falou, não, vem aqui, pega, aí não sei o que, bababá. Eu fiquei cismado e eu achei que, eu entendi. Achei que não deixa pra lá. Irmão, se eu insisto, se queima, obviamente que eu ia pagar. Se estraga alguma coisa, enfim. O que nós precisamos entender? O povo não está entendendo, o mundo não está entendendo e Deus está tendo que falar. Olha só, eu não sabia disso. O Flor que me falou agora há pouco. Que um pastor profetizou lá as coisas que está acontecendo nessa cidade. Não exatamente isso, mas que é uma cidade próspera que está longe de Deus. Aí Deus vai precisar falar comigo e com você. Deus vai precisar falar com o mundo como? Ó, primeira coisa que eu vou fazer, não vou mandar mais chuva. Não mandou chuva. Imagina só a seca. A primeira coisa que Deus fala para ele, ó, você já deu a palavra? Sai fora daí agora. Ele entrou automaticamente, ele deu a palavra, mas ele passou por desafio também. Por quê? Ele teve que ir se alimentar lá no ribeiro. Acabou o ribeiro, ele foi lá para a viúva. E Deus sempre sustentando e cuidando. O que ele precisava falar? Ô Acabe, você tá aí fazendo tudo que é errado. Tá erguendo estátua, eu tô erguendo estátua, tá erguendo estátua. Irmão, não pensa que é por acaso. Olha só, eu vi o áudio de não sei se foi no Instagram, de um bombeiro. Um bombeiro salvou umas crianças. E aí o cara chorou, meu, no áudio assim, o cara chorou, ele falou assim, ó, meu, eu tava em tal cidade, ele fala o nome da cidade lá, né? Tava em tal cidade, aí eu salvei umas crianças lá e elas estavam no barco. Aí ela falou pra mim assim, tio, pega aquela bonequinha ali. Quando ele foi pegar a bonequinha no meio da água, era uma criança. Já foi 75 pessoas já. Irmãos, lá em Dubai, o que aconteceu lá também? Então, o que nós precisamos entender? Cada dia mais, as coisas estão se cumprindo. Aí o que eu preciso fazer? Já pensou? Ele fala no áudio, chorando. Fala assim, ó, eu não vou para tal cidade não, porque falou que lá tem um monte de gente boiando. Irmãos, o que a gente precisa entender? Deus está falando com o mundo, está falando conosco também. Só que eu preciso entender que Deus está falando com o mundo. E se não tiver... Olha só. Enquanto lá estava acontecendo isso, o que estava acontecendo na cidade, aqui, no estado aqui perto? RJ. O que estava acontecendo lá? Irmão, você viu que coisa perversa, diabólica, pornográfica que estava lá? Consagração a demônios que estava tendo lá? Obviamente que eu não assisti, mas eu vi no Instagram, teve alguns cristãos que colocou lá o que estava acontecendo. Aí você fala assim, será que é por acaso que está caindo tudo lá? Não foi, o Flor contou para mim ali agora há pouco.
que um pastor profetizou lá na cidade, lá nessa cidade que ia acontecer toda a catástrofe. A outra das barragens foi profetizado também. Lá tem história de gente que fazia muita magia, invocação de espírito, um monte de coisa. Irmão, Deus não está dormindo. Ele tem que falar com o mundo. E eu preciso, e você, nos cuidar para não entrar na onda. Porque a gente pensa assim, não, caiu um, Deus é Deus, eu não posso matar. Mas se Deus quiser fazer qualquer coisa, Ele vai fazer para chamar a nossa atenção. O que Ele falou? Noé, constrói uma arca aí. A gente lê de uma forma lúdica, não lê? Você lê de uma forma lúdica. Eu leio de uma forma lúdica, achando que é uma historinha. Olha, é uma historinha, é um conto fictício. Não é conto fictício, não. Ele falou assim, Noé, faz a arca, que eu vou mandar chuva. Fez a arca, entrou para dentro, ó. O povo não queria ouvir a pregação. Irmãos, o que eu preciso entender? Deus vai falar de uma maneira que nós ouvimos. Eu estou aqui, você está aqui, você está ouvindo de primeira mão a palavra. Ó, não foi profetizado? O Flor estava contando ali, nós até abrimos, né, Flor? O pastor que profetizou já até morreu. Faz muitos anos. E está acontecendo. Aí você fala assim, meu Deus do céu, aí você vê lá os agricultores dando reportagem, falando, olha, e isso e aquilo, irmão, presta bem atenção. O Acabe não queria o assunto com Deus. Aí Deus foi lá e falou, vou falar de uma forma que você entenda, não vai chover mais. Até para você entender, irmãos, o que o mundo está precisando entender? A voz de Deus. O que eu e você precisamos entender? Vamos chegar mais perto de Deus. Ó, continua aqui no versículo 18, capítulo 18, versículo 1. Ó, presta bem atenção. O que deve ter acontecido aqui? Uma fome, um desespero só. Algum tempo depois, no terceiro ano do terceiro ano, né? Tem gente que fala que foi 3 anos e 6 meses. No terceiro ano, daquela severa estiagem seca, daquela severa seca. E Yahvé, o Senhor Deus, ordenou a Elias, vai, apresenta-te diante de Acabe, eis que vou mandar chuva sobre a face da terra. Olha aí, Deus falou de novo. Eu vou ficar só no 1 só, depois eu vou pular para o 17. Irmãos, ele falou que ia mandar chuva depois de 3 anos. Então vamos lá. Ó, a partir de agora não chove mais. Aí foi secando os rios, foi secando. Quem tinha reserva de água tinha, vamos buscar água mais longe. E assim foi acontecendo. O que eu preciso entender? Que Deus está querendo chamar a atenção do povo. E isso daí já está na palavra. Tem irmãos, homens de Deus que estão profetizando, que nem o Flor estava mostrando para mim, e eu nem sabia disso. Que tinha uma palavra profetizando. O que eu preciso entender? O Acabe não estava fazendo o que era errado? Deus chamou a atenção dele. Por que Deus chama a atenção? Para que eu e você não entre no inferno. Por quê? Porque se eu estou indo nessa direção e lá embaixo tem um abismo, Deus vai enviar um cuidado para mim. Aí eu não entendo o que está acontecendo. Aí começa a perder coisa. Ó, no versículo 17. Ó, assim que Acabe viu Elias, presta atenção. Questionou-lhe. Ó como é que o cara trata um homem de Deus, um profeta. És tu mesmo, ó flagelo de Israel? És tu mesmo? Ó, o cara chegou assim, né? Vem lá és tu mesmo, flagelo de Israel? Versículo 18. Ao que prontamente Elias respondeu: não sou eu o responsável pelos muitos problemas que assolam Israel, mas és tu e toda a tua família de teu pai, pois abandonar o problema não sou eu não. Eu falei o que Deus mandou falar e ordenei o que Deus mandou dizer. Irmão, foi Deus que mandou cerrar cerrar o céu e não chover. Por quê? Estava fazendo ídolo, estava fazendo adoração. O que nós precisamos entender? Você está limpo pela palavra? Eu estou limpo pela palavra? Se limpa ainda mais. Se cuida ainda mais.
Porque eu não sei. O senhor estava contando aqui, ó, do homem que vendeu um negócio para ele lá, o purificador. Conversou com o cara hoje, depois de um tempo, Deus recolheu. E aí? O que a gente precisa entender? Que as coisas estão acontecendo. As coisas vão acontecer. E eu preciso sair fora desse negócio do mundo. Irmão, é coisa abominável quando a gente escuta e quando você vê o que fizeram para aquela mulher que veio lá do outro país aí, se apresentar lá. Foi uma coisa... E tudo eles falando que foi invocação de demônios, espírito para aquela cidade, um monte de coisaiada. E lá no palco, lá, os trechinhos que fizeram corte e mostraram, coisa abominável, abominável mesmo. Representação de pornografia pura, lá no palco. E um monte de abominação. Aí como é que Deus olha lá do céu? Ele fala, não, vou mandar um raio em todo mundo. Não, peraí, não vou mandar raio não. Vou deixar isso aqui acontecer. Vou deixar aquilo ali acontecer. Elias respondeu, não sou eu o responsável pelos muitos problemas que assolam Israel, mas és tu e toda a tua família de teu pai, pois abandonaste os mandamentos de Yahvé, o Senhor, e cultuaste aos Balaíns. Irmão, o povo está cultuando Balaim. Eu e você precisamos tomar cuidado para nós não cultuar Balaim também, para não entrar no mundo que Deus vai falar. Deus vai enviar a palavra, mas eu preciso entender que o que está acontecendo no mundo não tem saiu do controle de Deus. Ixi, Deus dormiu. Não saiu nada do controle de Deus. É triste. Eu vi o áudio do bombeiro lá, você fala assim, um bebezinho lá boiando na água. Aí você fala assim, Jesus Cristo. Aí a gente fala, né, quem às vezes não conhece, aonde está Deus? Ó, tá lá em cima. Aonde está nós? Eu não combinei com a Bruna para ela abrir nesse versículo. Apesar de ter visto ela ontem, eu não combinei. Ela abriu na onde? Isaías 59. O que impede? É o pecado que impede. Não é Deus que tampou os ouvidos. Não, é o meu pecado, o seu pecado. Aí ele vai falar conosco, vai enviar a palavra para nos dar a direção. Continua aqui, vamos lá, para nós já prosseguir. Juízes, o 38. Então no mesmo instante caiu o fogo do céu. Irmão, nesse período aqui, presta bem atenção. Juízes 6:1, depois... Nesse período aqui, o que aconteceu? O 17, o 17, o 18, né? Eu li o 18? Não, 18. Ao que prontamente Elias respondeu, não sou eu o responsável pelos muitos... já li, peraí. Deus avisa. Então, logo depois disso aqui, lá no 38, no 38, então ao mesmo instante caiu fogo do céu, caiu fogo de Yahvé sobre o sacrifício e queimou completamente, bem como toda a lenha, as pedras, e secou. Aí presta atenção, ele fala assim, ele fala assim pro... tem um profeta aqui que eu esqueci o nome dele, que guardou lá os... Esse rei, enquanto ele estava escondido, ele matou um monte de gente. Um dos empregados dele aqui, tem o último livro lá, Os Profetas Menores, ele guardou um monte de gente, guardou um monte de pessoa, um monte de profeta, escondeu 100. E ele matou um monte de gente. Depois Elias foi lá e tirou todos os profetas de Baal lá e deu um jeito nele e finalizou com eles. Irmãos, o que eu preciso entender? Que Deus vai falar do jeito que o mundo entenda. Ele não vai... Ele vai enviar a palavra. Por exemplo, há muitos anos atrás o pastor pregou, né? O que está acontecendo hoje sobre lá a cidade que está passando essa calamidade. Irmão, não quer dizer que nós vamos nos abster? Não vamos orar, não. A gente vai orar. Quem quiser ajudar, vai entrar em algum grupo desses aí sério aí que estão ajudando lá, com roupa, alguma igreja que está mandando coisa para lá e vai ajudar, claro.
Mas eu preciso entender que Deus não está dormindo. Deus, não, Elias, passou 3 anos, né? Vai lá e se apresenta para Acabe. Aí chegou lá, fez o sacrifício, aí orou, aconteceu aquilo que a gente já sabe, né? Ele vai lá, ora 7 vezes, irmãos. Deus não está dormindo, as coisas estão acontecendo no mundo e às vezes eu fico meio perdido. Será que isso aí? Aí fala lá, né, daquele negócio lá que controla o tempo lá. Um negócio lá que controla o tempo. Tem um negócio aí que eles estão querendo, a ciência está avançando a esse modo. Irmãos, não tem nada que sai da mão de Deus. O que nós precisamos entender, nós vamos nos cuidar cada vez mais. Vamos lá em Juízes, presta bem atenção. Novamente, Juízes 6:1, depois a gente vai pular para o 6, tá? Eu vou ler só um. Novamente, o povo de Israel pecou contra Yahvé, o Senhor. E por este motivo, ele entregou nas mãos dos medianitas. Irmão, isso, versículo 6. Olha só, o povo pecou. O que Deus fez? Entregou nas mãos dos medianitas. Irmão, você já viu o crente desviado, como é que é? Como é que é a vida de crente fora desviado, desigrejado? Irmão, é só desafio. E a pessoa às vezes não entende. Vai fazer alguma coisa, dá uma luta, vai fazer... Fica perto de uma pessoa que tá fora. Pra você ver como é que é. Por causa de Midian, Israel foi reduzido a tamanha miséria. Entregou nas mãos do medianitas. Por que Deus? Porque fez o que era mal. Tamanha miséria que os israelitas passaram a clamar por socorro a Deus, o Senhor. Olha só. Aí entrou, clamou a Deus. Pode ir, põe o próximo versículo, o 7. Então, quando o povo de Israel rogou a Yahvé por causa dos medianitas, o Senhor enviou-lhe, Então vamos lá. Presta bem atenção. Começou a descambar tudo. O que fizeram? Entregou na mão fizeram o que era mal. Aí Deus fez o quê? Vou chamar a atenção desse povo. Eu preciso falar de uma maneira que eles entendam. Vou cortar. Não quer dizer também que toda pobreza é sinal do afastamento de Deus. E nem toda riqueza é sinal de que Deus está ali no negócio, né? Vamos ser sábios, né? Porque o Lázaro e o rico, o Lázaro não tinha nada. Aí quando morreu, um foi para o céu e o outro foi ser atormentado. Então, nem toda riqueza é sinal de que Deus está ali. E nem toda pobreza quer dizer que Deus se afastou. Vamos lá. O Senhor enviou-lhe um profeta que lhe exortou. Assim diz Yahvé, o Deus de Israel. Eu vos fiz... presta atenção. Irmão, nós precisamos entender que Deus estava cuidando desse povo. Eu vos fiz subir do Egito e fiz sair da escravidão. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os que vos oprimem. Eu os expulsei de diante de vós e vos concedi a terra onde eles habitavam. Versículo 10. E também vos declarei, eu sou Yahvé vosso Deus, o Senhor. Eu sou Yahvé vosso Deus. O Senhor, não temais, o Senhor, não temais os deuses e o poder dos amorreus, e cuja terra habitais, contudo vos não me destes ouvido. Dá ouvido para a palavra do Senhor. O mundo precisa dar ouvido. O que aconteceu? O Senhor deixou eles na mão dos medianitas. Aí empobreceram. Vai falar que ele escolhia e tal, e um monte de coisa. Irmão, a partir do momento que entrou o clamor, entrou a salvação. O que o povo, o que o mundo não está entendendo? Que eles precisam se voltar para Deus. O que eu preciso entender? Que eu preciso todo momento me voltar para Deus. Nós nos voltarmos para Deus. O que impede a nossa oração? É o pecado. O que impede nós ouvirmos a voz de Deus? É o pecado. Aí eu preciso fugir. Aí eu vou entender o quê? Eu estou ali, fazendo o que é errado. Involuntariamente, é errado também. Mas voluntariamente, é pior ainda. Então eu preciso... Aí Deus faz o quê? Não, vou deixar você padecer aí para você entender. Irmãos, o que nós precisamos entender? Nada saiu do controle de Deus. As coisas não saíram. Está acontecendo isso lá?
Aí daqui a pouco, ó, presta bem atenção, se você observar, o que aconteceu ali no RJ, né? A gente viu lá o que aconteceu. Um monte de invocação de demônio e aquela bagunçaiada toda, daqui a pouco começa a acontecer as coisas. Aí, mas por que aconteceu isso? Fez o que era mal, o Senhor entregou na mão dos medianitas. Aí nós precisamos falar, mas para onde eu vou agora? Para onde você vai agora? Aí você lembra do que o Pedro falou lá no João 6,68. Põe para mim, por favor, Bruna. Depois a gente vai voltar no Juízes, tá? Ó. Mas Simão Pedro respondeu a ele, Senhor, para que iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, irmão. Pode voltar no Juízes lá. Aí você já pode pôr no 6,11. Irmãos, o que eu preciso entender? Para onde Jesus começou a falar firme com eles. Aí o Pedro falou, Jesus falou, vocês querem ir embora também? Ele falou assim, não. Se o Senhor tem as palavras de vida eterna. Irmãos, o povo vai padecendo. O que eu preciso entender? O que nós precisamos, o que eu quero trazer para nós? Para que você entenda o que está acontecendo no mundo. E nós nos coloquemos na nossa posição. Presta atenção. Quando Deus mandou as pragas lá no Egito, o povo estava lá no Egito. Não chegou no povo. Então, Deus está falando com o povo. Está falando com o mundo. E aonde que a gente está? Onde que a gente está? Onde que a gente está, Andréia? Onde nós estamos? No mundo. Deus está falando com o mundo e nós estamos no mundo. O que eu preciso aprender? Que Deus está falando. Pode acontecer alguma coisa, respingar em nós, porque a gente está no mundo. O Elias não teve que ir lá para o ribeiro? Daqui a pouco foi para a viúva. O que nós precisamos entender? Se guarda cada vez mais e abre os seus ouvidos para entender para onde Deus vai nos enviar. Presta atenção. Fala as notícias, depois que... as notícias falam muitas coisas negativas, não fala? Fala que o povo não tem como ganhar o sustento, e isso e aquilo. O que eu vou aprender? Que Deus vai enviar a viúva, vai enviar o rio para mim, para você, vai enviar a comida do corvo. Então as coisas estão acontecendo no mundo. O que nós precisamos fazer? Vamos orar e nos guardar e entender que Deus vai enviar o cuidado para nós. Então o povo padeceu, sofreu lá. Um anjo de Yahvé veio e assentou-se sobre o grande carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, filho de Abiezer. E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo já começou aí, malhando trigo no lagar, no tanque de prensar uvas, a fim de ocultá-los dos medianitas. Vai lá. Então o anjo do Eterno apareceu a Gideão e lhe saudou. Yahvé está contigo, valente guerreiro. Olha o que ele fala. Ao que Gideão declarou, ai meu Senhor, se o Senhor, se Yahvé está conosco, por que nos sobrevém toda essa calamidade? Irmão, ele não sabia. Ele não leu o versículo 1 lá em cima. Se Deus está conosco, por que aconteceu tudo isso? Porque eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso que padeceram na mão do medianita. Nos versículos que eu pulei ali, eles falam que ele escolhia o trigo, eles iam lá e pegavam. Por isso que o Gideão está malhando o trigo na onde prensa a uva, para que os medianitas não pegassem. Aí, aonde está todas... aí ele fala, por que nos sobreveio toda essa calamidade? Onde estão todas as maravilhas que o nosso Pai nos contam, quando afirmam, a nós Yahvé fez subir do Egito, entretanto, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos medianitas. Aí Deus começa a falar, porque ele vai lá, restaura o altar e tal e tudo mais. Irmão, presta atenção, nada é por acaso na nossa vida. Nada é por acaso, tudo está na mão de Deus. Ou é permissão ou é condição, mas Deus, ele vai sempre nos levar. E pode prestar atenção. Quem é pai sabe que muitas vezes quando a gente corrige o nosso filho, conforme eu estava falando no começo, meu pai me corrigia, não é para matar, não é para que ele morra, é para que ele seja uma pessoa direita, seja uma pessoa certa quando ser adulto. Então Deus quer me corrigir, quer nos corrigir, quer corrigir o mundo para salvar o mundo. Olha o que fala em João 3,16.
João 3,16. Olha só. Ó, porque Deus amou o mundo. Deus amou a igreja a igreja B, a igreja C? Não. Ele amou o quê? O mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. 17. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, salvo por meio dele. Irmãos, o que nós precisamos entender? 2 Crônicas 7:11, tá? O que eu preciso entender? Deus amou o mundo. Se ele amou o mundo, ele vai enviar situações para salvar. Ah, mas essa calamidade toda, se Deus, você vai pegar, o seu filho está tirando nota ruim lá na escola, está tirando de 5 para baixo, e ele te pede um celular, você vai dar o celular para ele? Você não vai dar. Por que você vai dar? Você vai dar um prêmio para quem está errando? Não. Você vai matar? Não. Deus amou. Deus amou. Ele enviou o Filho. Morreu Jesus lá na cruz do Calvário para me salvar e para te salvar. Por isso que estava acontecendo aquilo. O povo estava padecendo. O Acabe estava fazendo o que era errado. Irmãos, o que eu preciso entender? Eu preciso olhar as situações com o olhar do amor de Deus. Deus amou. Agora, tudo que ele vai usar para nos salvar, por exemplo, tem uma criancinha lá, um bebezinho. Ele pode, um bebezinho abaixo de 6 meses aí, abaixo de 1 ano. Ela vê você comendo um chocolate. Ela nem sabe qual é o gosto do chocolate. Mas só pelo fato de você salivar assim, ela já quer também. Mas nem conhece o gosto. Você pode dar chocolate para a criança? Não pode, vai matar. É um gosto, é um carinho, é um negocinho gostoso ali. Pode, não pode, vai matar. Deus não vai dar para mim, para você, o que vai nos matar. E do mesmo jeito eu estou querendo, vai me matar, ele não vai deixar. Mas eu insisto, ele fala, peraí, vou ter que pôr a mão. Irmãos, o que nós precisamos entender? O que está acontecendo no mundo? Abra os olhos. Deus não está deixando de ser Deus. Você vê que é tristeza. Vamos supor a mãe que perdeu aquele bebezinho. E tudo porque você vê que é uma coisa assim. Mas para onde eu vou? Senhor, para onde eu vou? Só para o Senhor ter as palavras de vida eterna. Então, cada dia mais nós nos achegamos a Deus. E reconhecemos que Deus vai enviar livramento para mim e para você. Acontece uma calamidade aqui em São Paulo. Nós estamos numa condição que o governante principal aqui quer fazer as coisas que é certo e tudo mais, né? Não está buscando coisa contrária e bababá, né? No princípio geral, né? Geral da coisa, né? Não sei nem se ele é cristão, mas eu acho que é. Mas no princípio geral da coisa. Mas e se acontece uma calamidade? O que eu vou saber fazer? Deus está falando com todo mundo e eu estou no mundo. Eu preciso orar para Deus dar caminhos e livramentos, porque Deus dá. Eu preciso entender que Ele está falando com o mundo. Deus está falando com o mundo. A voz dele está falando com o mundo. Acontece num lugar, acontece em outro, para Ele mostrar que Ele é Deus e o povo entender. Porque você viu o que o Acabe fazia? O Acabe não queria nada com Deus. O mundo não está querendo nada com Deus. Eles criam um monte de coisa. Então eu preciso me cuidar e você precisa se cuidar. Deus criou um caminho para nós. 2 Crônicas. Ó o caminho. Já vamos passar para a ceia, tá? Ó. Assim Salomão, presta bem atenção o contexto. Olha só. Assim Salomão terminou a casa de Yahvé e o palácio real. Realizou com êxito tudo quanto havia projetado. Tudo quanto havia projetado fazer no templo do Senhor, bem como seu próprio palácio. Então, pode deixar no 12. Então, presta atenção. O que é que o Salomão fez? Fez a casa dele, fez a casa de Deus e ajeitou o palácio. Tudo que ele queria fazer, Deus pôs a mão ali. Versículo 12. Terminou de fazer. Aconteceu que o Senhor apareceu a Salomão durante a noite e lhe declarou: eis que ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim como casa de sacrifício. Então, ele fez o templo, orou a Deus e Deus foi lá e aprovou. Aprovado, Salomão. Ó,
eu escolhi esse lugar aqui para me habitar, para me receber o sacrifício e tudo mais. Versículo 13. Aí ele fala, se ele está fechando? Não, ele não está fechando. Se, tem um se antes. Se eu fechar o céu, para que não derrame chuva. Ó, eu escolhi esse lugar para receber. Ó, peraí, mas e se eu fechar o céu para que não derrame chuva? Ou ainda, se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou mesmo enviar praga sobre a minha própria gente. Você está vendo aqui? Irmão, é claro que pode acontecer de entrar lá um satanás na cidade, no lugar, e devastar tudo. Mas eu preciso entender que só vai acontecer com a permissão de Deus. O que ele falou? E se eu fechar os céus e não derramar chuva? Se. Não está dizendo que ele vai fazer isso. Ele faz se tiver uma falha, um erro, um desvio de conduta. Deus vai chamar a atenção, porque ele não quer nos perder. E muitas vezes nós não entendemos de maneira clara, ó, para de fazer isso e pronto, sai daí logo. Pronto. Aí surge lá a questão. Ó, aí ele fala assim, ou ainda, não, aí mesmo, pode deixar. Ou ainda, se eu ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou mesmo enviar pragas sobre a minha própria gente. Irmãos, o que ele está falando para mim e para você? Ele corta a chuva, não deixa cair chuva. Ele manda lá os gafanhotos para comer tudo que a pessoa tem. Não, a gente não acabou de ver que o Acabe lá não tinha chuva? O povo estava lá sendo escravo dos medianitas. Aí até que o Gideão, Deus passou o tempo lá. Acho que no versículo 2 daquela palavra vai falar que por 7 anos, cumpriu 7 anos, aí Deus foi lá, levantou alguém e manifestou. Então o que nós precisamos entender? Deus falou, ó, se eu mandar os gafanhotos comer tudo que você tem, se eu mandar não cair mais chuva, irmão, Deus vai falando de uma maneira que o mundo entenda. Eu preciso me guardar de situações para não entrar nisso na nossa vida. Agora eu preciso entender o que está acontecendo no mundo. Senão eu fico achando que, nossa, você viu, e agora, fulano? Você vai falar para a pessoa, às vezes surge aquela conversinha lá no ônibus. Você vai falar, isso aí é Deus que está mandando lá, para aquele povo se arrepender. Não, Deus não é carrasco não. Deus está falando de uma maneira que o povo entenda. O amor dele é acima disso. Você acha que quem largou o filho dele, colocou o filho dele na cruz do Calvário, vai abandonar? Mas ele precisa falar de uma maneira que nós entendamos. E o mundo foi se corrompendo e se afastando cada vez mais. Aí ele falou, ó, no 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face, ó, chama pelo meu nome, se humilhar. Primeiro eu vou me humilhar na presença de Deus, reconhecendo o poder dele e a grandeza dele. Vou me humilhar. Vou orar. Então eu tenho que me humilhar, saber que Deus tem o domínio de tudo. Buscar a minha face. Ó, buscou a face e se afastar dos seus maus caminhos. Dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e os seus erros e curarei a terra. O que o pessoal que está sofrendo lá precisa entender? Olha, eu preciso me arrepender. Deus está no domínio de tudo. Deus está no domínio de todas as coisas. Então precisa se arrepender. Agora, eu vou falar que tudo o que está acontecendo lá é porque está tudo errado. Eu não vou saber falar. Agora, que teve uma palavra do irmão aí há mais de 20 anos, 10 anos, não sei, que profetizou contra aquele lugar, tem. E outros lugares também. Então, vamos entender. Aí ele vai, no 15. Ó, agora vai entrar nós aqui, tá? Ó, agora o povo. Ó, e de hoje em diante, os meus olhos estarão observando e os meus ouvidos atentos às orações que serão realizadas neste lugar. O que ele falou? Ó, você ergueu um templo. Mas e se eu fechar o céu?
E se eu mandar isso? E se o povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar, e sair dos maus caminhos, eu vou ouvir do céu. Irmão, o que ele está falando? Se acontecer isso, tem um caminho. Você vai lá e me clama. Porque o meu ouvido vai estar para esse lugar. O 16. 16 é eu e você. Ó. Escolhi, pois consagrei esta casa. Escolhi, pois, e consagrei esta casa, para que o meu nome habite nela, para sempre, e os meus olhos e o meu coração estejam nela, perpetuamente apegados a ela. O 17. Ó, agora é nós, eu e você. Quanto a ti, olha só, se caminhares diante de mim, como fez Davi, teu pai, e se agires conforme tudo quanto te ordeno, e se obedecerdes aos meus mandamentos e às minhas normas, então consolidarei o teu trono real do mesmo modo como comprometi com teu pai Davi, quando afirmei, jamais te faltará descendência, um filho teu que governe a Israel. Irmão, ele falou. O que eu preciso entender? As coisas, elas vão acontecer porque eu estou me mantendo na presença de Deus. Ah, eu estou mantendo na presença de Deus. Tô. Eu estou que nem o Jó. Eu ofereço sacrifício, eu oro pelos meus filhos, mas sobreveio lá um tempestade. Você já viu muitas pessoas acontecer isso com ela? Não, só teve o Jó, não foi? Pode acontecer na nossa vida? Pode, não teve um menino lá que era cego de nascença? Mas o problema está na onde, Deus? Está nele ou está nos pais dele? Não, ele nasceu para que se manifeste a glória de Deus. Agora, a primeira coisa que eu vou olhar é conforme nós ouvimos na abertura. O que faz impedimento é o pecado. Ou então, o que o mundo e nós que estamos no mundo precisamos olhar? O problema não está em Deus. O problema não está em Deus. O problema não está em Deus. O problema está em mim e você. Não deu certo, culpa minha e sua. Ah, peraí. Você orou a Deus? Não deu certo? Não deu certo. Então Deus tem um livramento disso aí. Tem uma coisa melhor lá na frente. Ah, não deu certo por quê? Não, peraí, filho. Eu tinha que atrapalhar aí o seu negócio aí, porque você não está enxergando o dia de amanhã. Ó, filho, eu tive que fazer isso aqui porque eu tive que trazer você para perto de mim. Aí você entendeu, veio me buscar e agora eu abri o céu, sarei a terra, curei tudo que tinha que curar, abençoei tudo. Mais uma vez, Deus é soberano. Agora eu preciso entender que Ele não é um Deus ruim. Deus não é um Deus carrasco. A gente pensa que Deus é carrasco, Ele não é carrasco não. Você acha que alguém entrega um filho na cruz do Calvário vai nos deixar padecer? Não vai. Não pensa que está acontecendo tudo isso aí para lá, mas não é Deus não é carrasco não. Ele amou o mundo de tal maneira. O que eu preciso fazer? Diante da circunstância, me voltar para Ele. Seja qual for a circunstância, se voltar para Ele. Se o povo lá, presta bem atenção, é que o governador lá não sei se ele é cristão. Com o entendimento da palavra, pode explicar? Com o entendimento da palavra, eu não sei. Mas se ele fala assim, vamos jejuar todo mundo. Está todo mundo sofrendo. Vamos clamar a Deus. Irmãos, Deus põe a mão lá na mesma hora. Eu sei que tem consequência. Então o que eu preciso entender? Sempre corra para Deus. E entenda o que tá acontecendo no mundo, está lá no mundo. Deus sempre tem um caminho e um livramento para mim e para você. Amém. Porque no umbral da nossa porta, na nossa testa, tem lá o sangue de Jesus. Tem a unção de Deus. O que eu preciso fazer? Escutar a voz de Deus. Por quê? Porque se eu escutar a voz de Deus do jeito que o mundo está falando, eu posso cair do cavalo. Paulo não estava lá, vou matar todo mundo. Vou pegar a carta lá e vou matar todo mundo. Peraí, Paulo. O que você vai fazer? Vai prender? A matar? Peraí. Caiu do cavalo lá, ficou cego, ficou mansinho. Mansinho ficou. Não, Senhor. Ficou cego. Jejuou já 3 dias. Aí, Ananias, vai lá e ora por ele. Aí Ananias foi lá, irmãos, nós temos um caminho.
O mundo tem um caminho. Então nós precisamos entender que Deus não é carrasco. A gente pensa, puxa, mas morreu uma criancinha, tem 75 mortos que morreram. Aí você fala assim, mas Deus é Deus, Ele é que criou, Ele deu a vida, Ele pode tirar a vida. Eu é que não posso matar ninguém, que senão você assassina e vou para a cadeia. Agora Deus é Deus, Ele é soberano. Se eu quiser que aconteça, se eu quiser que aconteça, pode acontecer? Pode, mas se Deus não quiser, não vai acontecer. Eu posso arredar o pé, você pode arredar o pé, Ele é que manda. Só que Ele manda, não é aquele, carrascão, não. Ele é cheio de amor, Ele enviou o Filho dele na cruz do Calvário para nos salvar. Então o que nós precisamos enxergar? O que Deus está fazendo no mundo e em nós, porque nós estamos no mundo. Está colocando, está puxando, porque senão vai descambar cada vez mais. Vai descambar cada vez mais e as coisas vão acontecendo. Aí Ele está chamando, vamos acordar. Quem está dominando isso? Quem está dominando tudo isso é Deus. Então o que eu vou fazer? Vou me converter dos maus caminhos. Amém?